Agora vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro, fechamento da 22ª rodada da competição. Coritiba jogou lá na Arena Pernambuco contra a equipe do Sport. Marcelo Ortiz, nos conte tudo que aconteceu no jogo de ontem, Marcelo. Osmar Antônio, foi um resultado importante do Coritiba. Uma vitória fundamental contra o Sport Clube Recife. Aí vamos dizer assim, poxa, 1-0, um resultado magro, de novo, uma vitória que trouxe ao Coritiba uma tranquilidade. Não foi uma vitória grande, convincente, mas o Jorginho já começou a mostrar que tem um time, vamos dizer assim, pragmático. Mas convenhamos, não imaginávamos que com a vida do Jorginho seria muito diferente. Aliás, imagino até que a ideia de contratação do Jorginho foi exatamente por isso. A gente já sabe mais ou menos o potencial que tem o Coritiba com esse elenco. É difícil imaginar que pode se render muito mais no time Coxa Branca e nesse jogo foi desta forma. Agora, também há de se dizer, o Sport não conseguiu fazer um grande jogo, o Coritiba dominou a partida e apesar do resultado magro, não dá para dizer que o Coritiba teve um resultado que deixa alguma dúvida. Não. Deixa a convicção que o time está jogando por resultados. E principalmente, a gente não pode esquecer disso, é mais uma vitória fora de casa do Coritiba. Time que nesse Campeonato Brasileiro não havia vencido nenhuma, não tinha conseguido pontos fora. E de repente consegue novamente 3 pontos valiosíssimos fora de casa e contra uma equipe que briga ainda na parte de cima, que é o Sport Clube Recife. Se eu disser hoje ao torcedor Coxa Branca que por esses resultados a gente pode sonhar que o Coritiba brigue para subir, eu acho ainda muito cedo. Acho que está muito distante, acho difícil até que essa briga continue lá em cima. Mas que já tem uma maneira melhor de jogo, que já dá uma tranquilidade maior ao torcedor e uma esperança muito maior, isso a gente tem convicção depois do jogo desta vitória contra o Sport. Obrigado, Marcelo Ortiz. É muito importante para a gente, porque foi exatamente isso que nós demonstramos hoje. Pode deixar que eu seguro para você. Demonstramos hoje, desde o início do jogo, nós tínhamos uma proposta de jogo justamente como nós fizemos o gol, não que a gente ficaria marcando com linha baixa, pelo contrário, fizemos uma marcação linha alta, mas que as nossas transições precisavam ser extremamente velozes, porque era o fraco, né, que a gente percebeu nos últimos jogos do Sport, era a dificuldade que eles tinham, justamente essa transição defensiva deles e a nossa transição ofensiva. E nós fizemos isso muito bem, principalmente nesse momento do jogo. A gente já tinha feito vários outros lances, mas a gente não conseguiu fazer o gol, principalmente no primeiro tempo, que eu acho que nós fizemos um primeiro tempo excepcional, com uma superioridade assim muito clara. A gente poderia ter feito, com certeza, pelo menos aí uns 2 gols no primeiro tempo. Então, assim, eu quero parabenizar os atletas. Eu costumo dizer que todos nós, comissão técnica, staff, presidente, todos nós somos coadjuvantes e eles são os responsáveis por isso. É claro que tem toda uma importância de ter, por exemplo, hoje a SAF com salários em dia, as coisas bem organizadas. Tudo isso a gente agradece muito e isso dá tranquilidade, naturalmente, para o jogador desenvolver um bom trabalho. Eu queria só ressaltar, como você mesmo falou também, que a gente não vencia um jogo fora, conseguimos vencer um jogo fora. A gente não tinha vencido 2 jogos seguidos, conseguimos vencer 2 jogos seguidos. Mas eu falei para eles no vestiário, agora é muito importante a gente ter a simplicidade, a humildade de entender que o campeonato da Série B é extremamente difícil, que a gente precisa unir as forças. Aí eu já gostaria de agradecer aqui, cara, como é bom ver o nosso torcedor presente e não é fácil vir aqui. A gente viu, né, a gente ficou aí com o Morelli fora de um jogo porque uma viagem difícil, que você pelo menos de São Paulo para cá foram 3 horas e ônibus e tal, ele ficou com um problema lombar, não sei se foi por causa da cama, se foi por causa da viagem, mas assim, o torcedor acreditou. E é assim que nós precisamos fazer na nossa casa. De estar com o torcedor presente, estar com o torcedor apoiando, é o que eles fizeram o tempo todo, né? Muitas vezes a gente não dava para ouvir, que a gente estava com um número bem menor do que o Sport, mas em alguns momentos dava para ouvir a presença dele. Isso faz toda a diferença. Então, assim, eu quero dizer que foi uma vitória maiúscula, uma vitória importante, que deu para trazer, quer dizer, não para trazer de volta, que eu sempre confio e confiei nessa equipe e falei isso para eles, que a gente está num processo para o acesso,
que não é simples assim, que a gente ainda está 6 pontos do G4, a gente sabe o quanto vai ser difícil, o jogo contra o Avaí em casa vai ser extremamente difícil, a gente precisa do apoio do nosso torcedor e da gente realmente fazer um jogo como a gente fez hoje. Cada palmo disputado, você pôde ver que os jogadores deram tudo. Cobrei o Friso, eu falei para ele, eu não quero de jeito nenhum que você volte andando. E ele fez isso, ele voltou, ele fez uma linha de 4 atrás, a nossa primeira linha, na última linha de marcação, e ele conseguiu fazer muito bem uma linha de 5 à frente, que a gente estava sofrendo, quando eles colocaram uma superioridade numérica pelo lado, principalmente pelo lado direito, que era o perigoso dele, com o Lucas Lima fazendo esses cruzamentos, recebendo essa bola livre, e o Friso entendeu isso, e ele voltou e fez muito bem essa posição. E eu acho que assim, taticamente, a nossa equipe foi extremamente dedicada o jogo inteiro. Soubemos sofrer no momento difícil, não que a gente baixou as linhas, mas porque realmente eles empurraram a gente e a gente soube, assim, fazer com que eles jogassem para trás e que, quando nós dificultamos essa jogada, que era a única jogada deles, realmente, de bola cruzada na área e principalmente bola fechada dos dois lados, a gente matou o time deles e tiveram uma oportunidade com um erro nosso na saída do Ronier, que ele tentou sair jogando e era apenas, é um momento que a gente tem que simplesmente se livrar da bola, colocar essa bola na frente, e a gente acabou quase tomando um gol, mas o nosso querido Geladinho estava presente no momento certo e foi uma vitória muito importante para as nossas pretensões daqui para frente. Contando tudo, portanto, que aconteceu no jogo de ontem, o Curitiba, justamente dentro desse Campeonato Brasileiro da Série B, ele precisa ainda melhorar bastante, né? O Curitiba ainda está distante do G4 da competição, que é o principal objetivo do time. Tempo Extra. Oferecimento Lastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Juliato Embutidos e Defumados. Perfugel Poços Artesianos. Super Paulista, o mercado da sua família. Raiseg Portaria Remota. Big Cores Tintas. Certeza mesmo, só Coral. Gongra Multimarcas.